Estamos de volta com mais um vídeo. Hebreus capítulo 11. Vamos ler agora a respeito da fé e dos heróis da fé, daqueles personagens bíblicos, históricos, que venceram através da fé, por intermédio da fé teimosa, essa fé que nós precisamos ter diariamente, esta fé teimosa, ok? E assim começa. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vêem. Você crê em cima daquilo que você não vê, daquilo que você espera e que você não vê, que não se tem nenhuma perspectiva razoável, factível, tactível, ok? Isso se chama fé, se chama crença, fé teimosa. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Os antigos. Você vê que ele nem usa o termo aqui, os patriarcas. Porque patriarca se referiria mais à linhagem judaica. E a fé vai muito mais além de uma simples religião. A fé em Deus vai muito mais além de uma religião, de qualquer religião. A fé teimosa no Deus único, poderoso e verdadeiro, Criador de todas as coisas. Como diz o terceiro versículo, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Veja que interessante, os mundos. E os cientistas, astrônomos, estão abismados com a imensidão do dos cosmos, a imensidão de planetas e de galáxias. E pela fé entendemos que foram criados por Deus pela palavra de Deus. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. A pedra não foi feita de pedra a partir de uma pedra, árvore a partir de uma árvore, um humano a partir de um humano, um animal a partir de um animal. Não foi feito assim. Os modelos originais, os arquétipos, ok? Está muito mais além disso, desse modelo, desse método que nós conhecemos, pois nós fabricamos uma coisa a partir de outra já existente. Deus fez tudo do zero, fez tudo do nada absoluto. Ok? Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala, dando testemunho de que era o que? Era santo ou era justo? Era justo. Mais uma vez, a palavra de Deus batendo nessa tecla, a tecla da justiça. Seja justo. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, o transportara de uma dimensão a outra, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que ele existe e que é galardoador, presenteador daqueles que o buscam. Se aproxime de Deus com fé, com muita fé, crendo teimosamente. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu. As coisas que ainda não se viam, temeu. Certo?
para a salvação da sua família, preparou a arca. Para a salvação de quem? Da sua família. Para a salvação da sua família, preparou a arca. Para a salvação da sua família, entenda, da sua família, preparou a arca. E foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Foi feito herdeiro de que? Da justiça. Mas antes diz, ele divinamente avisado, ele temeu. Verso 8, pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar que havia de receber por herança. E saiu sem saber para onde ia. Deus faz promessas assim, loucas, malucas, para os seus escolhidos, para os seus filhos, para os seus servos, para os seus seguidores, para os seus fiéis, para os seus devotos. E saiu sem saber para onde ia. Saiu quase que como sem destino. Saiu sem saber para onde ia. Não sabia qual seria o lugar, como seria o lugar. Deus apenas disse, levanta e sai. Sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e lugar esse que ele nunca, tecnicamente falando, recebeu por herança. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, apenas como um peregrino, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, co-herdeiros, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Cidade que tem fundamento, é preciso ter fundamento. Pela fé também a mesma Sara concebeu ou recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora de idade, cerca de 90 anos. Porquanto teve por fiel aquele que ele tinha prometido. Mais uma vez, numa sociedade patriarcal, Deus fala com a mulher também, fala com as mulheres, certo? Isto é um avanço muito grande em relação a outras religiões e outras culturas. Deus falou com Sara. Porquanto teve por fiel aquilo que ele tinha prometido, e aí Deus é fiel. Pelo que também a um e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Este já amortecido, Abraão amortecido sexualmente. Ok? Por causa da sua idade avançada. Mas depois ele foi restaurado, restabelecido, rejuvenescido. Pois depois de Sara ele teve outras esposas, outra esposa, melhor dizendo, e teve mais filhos, que Deus o rejuvenesceu sexualmente. Todos estes morreram na fé sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, vê de longe, você vê longe, e crendo nelas, veja de longe, creia, e abraçando-as, ver, crer e abraçar, ver de longe.
Visão mais ampla do que a visão de águia, é uma visão espiritual, ver de longe e crer e abraçar. Veja o caminho da fé teimosa, ok? E agora vem o seguinte passo: confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, é a confissão. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria, e se na verdade se lembrasse daquela de onde havia saído, teria oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles, certo? De se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade, além da terra prometida, da Jerusalém terrestre, muito além do que isso. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque. Quando foi provado assim aquilo que recebera a promessa, ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe dito em Isaque será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dos mortos ressuscitar. Ele pensou e disse: eu vou oferecer, porque Deus está pedindo. Vou oferecer e certamente o Senhor vai ressuscitá-la. Porque promessa é dívida, e ele me prometeu que eu teria um filho que seria pai de muitas nações. Isto é fé. E também em figura ele o recobrou na figura do carneiro entrelaçado no arbusto. Pela fé Isaque abençoou a Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Pela fé José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos, para que seus ossos fossem removidos à terra prometida. Seus ossos ou a sua múmia, provavelmente José deve ter sido mumificado, pois era um governante e fazia parte da classe nobre do Egito. Pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seu pai, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Será que se fosse um menino feio, iria entregar a morte e jogar no Nilo para os crocodilos devorarem o garoto? Essa formosura está ligada muito mais a algo muito mais além da beleza física, como já falei, certo? É algo ligado à espiritualidade, certo? Já falei algumas vezes sobre isso. Algo ligado à espiritualidade. Pessoas belas eram consideradas pessoas altamente agraciadas por Deus, pessoas bonitas, certo? Então era muito mais do que uma simples beleza física, era algo além, certo? Era algo espiritual, e eles viram ali o sinal da divindade, da mão de Deus naquele garoto, porque isso era costume na época. Costume esse que durou até entre os gregos, na época dos gregos, que diz a história que era comum matarem as crianças que eles achavam que eram feias. Felizmente um deles escapou, que foi o Sócrates, que não era um cara bonito, mas é um ícone da Grécia antiga, juntamente com Platão e Aristóteles.
Então a beleza, a formosura, como diz aqui, era um sinal da mão de Deus na vida daquela bebê, na vida daquela criança, na vida daquela pessoa. Era que, como se toda a graça de Deus, o favor de Deus estivesse sobre a vida daquela pessoa. Era um grande sinal. Ok? E aí Moisés cresce e diz o texto que pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo. Que interessante naquela época lá no Egito, hein? O vitupério de Cristo. Olha aí Cristo onde está. Já lá no Egito. Do que os tesouros do Egito. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo ou do Messias, que padeceria, que sofreria do que as riquezas do Egito, do que os tesouros do Egito, porque ele tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do Faraó, porque ficou firme como vendo o invisível, vendo o invisível, mais uma vez a questão aí da visão, vendo o invisível, vendo além do físico. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, o que, intentando os egípcios, se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. E pela fé, aí vem uma grande surpresa, algo insólito, a Raabe, a prostituta, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Não pereceu Raabe pela fé. Uma mulher de fé, a prostituta Raabe, que mais tarde tornar-se-ia parte da ascendência do Messias. Veja bem, da ascendência do Messias. Veja aí os caminhos de Deus, os caminhos que Deus toma. Ela era uma estrangeira, não era da linhagem de Israel, ainda por cima era uma prostituta. Entenda o mistério de Deus, ninguém entende. Tá ligado? Ninguém entende os mistérios do Altíssimo. Você pode julgar quem você quiser. À vontade, quantas vezes quiser, durante 24 horas, 24.7. Mas você não sabe de nada porque só Deus conhece os corações. Só Deus conhece os corações profundamente. E Ele sonda cada um de nós. Nacionalmente, politicamente, Raabe cometeu um crime, pois traiu a sua pátria, traiu a sua nação, traiu o seu povo. E mais uma vez nós vemos aí uma outra questão. O que pode ser crime perante a lei não é crime perante Deus, não é pecado perante Deus, pois ela foi elogiada e cantada por isso, por esse gesto, por essa atitude. Os caminhos de Deus são mistérios, misteriosos. Ok? E continua, vai ficar um pouco longo. E diz o escritor, e que mais direi? O que é que eu tenho mais a dizer? Pois iria me faltar o tempo, faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi e de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça,
pela fé. Alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões. Apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força. Você pode tirar força da fraqueza pela fé. Na batalha se esforçaram, se esforce na batalha pela fé, ok? Puseram em fuga os exércitos estrangeiros. As mulheres, lembrando mais uma vez aí as mulheres, receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites, chicotadas. Escárnio, zombaria. Você fica chateado porque é zombado, porque é criticado, cara. Você homem, você mulher, você jovem, não fique preocupado com zombarias, com escárnios. Você ainda nem chegou a receber açoites, chicotadas, látego nas costas, e outros experimentaram escárnio, zombaria, e açoites, chicotadas, e até cadeias e prisões. Cadeias e prisões. A cadeia é aquilo que prendia os braços e a perna, aquelas correntes que prendiam os braços e os pés. E prisões ainda está recluso em determinado lugar, em determinado cômodo, por assim dizer, cela. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabra, desamparados, aflitos e maltratados. E assim continua. Foram apedrejados. Eu gosto muito de ler esse texto. Foram apedrejados, cerrados. Eu já li, mas repetir um pouco não faz mal. Tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. O mundo não era digno. Errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Preste atenção. Errantes, ou seja, sem um lugar certo definido para viver, para morar. Errantes pelos desertos e montes e pelas covas, se escondendo em covas, como um fugitivo, como um criminoso, e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, porque não era tempo. Tudo era apenas sombra. E veja agora a conclusão de ouro. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito. Os pensamentos de Deus estavam fixos na atualidade. Em nós, na atualidade, nesses tempos que vos falo, nesse tempo que vos falo, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados, ou seja, apesar de tanta luta, tanto sofrimento, apesar de vencer, apesar de serem homens íntegros, justos e de grande fé, o aperfeiçoamento deles só estaria completo séculos ou milênios depois, quando o Filho de Deus se
nascesse, quando se tornasse homem, quando o Verbo se tornasse carne, padecesse, sofresse e morresse e assumisse a culpa da humanidade. E aí, os seguidores desse Cristo, desse Messias, morto e ressuscitado, serão os responsáveis pelo aperfeiçoamento desses que passaram antes, que foram antes. Então, o aperfeiçoamento deles, dos antecessores a Cristo, se completa agora com os fiéis do tempo de Cristo para cá. Vou ler mais uma vez: provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito. Deus pensava em nós. Você já parou para imaginar, para pensar no grande privilégio? Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. E aqui vale a grande máxima de Cristo: os primeiros serão os últimos e os últimos os primeiros. Os trabalhadores da última hora receberão salário, pagamento primeiro, e receberão igualmente aos trabalhadores da primeira hora. Valeu, tchau, tchau, ficou muito longo, bye, bye, Deus abençoe, tchau.